Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, O que Somos Nós? O Paulo César, no ano 2000, teve um infarte seguido de uma parada cardíaca e teve uma EQM. Durante a EQM dele, ele percebeu que o tempo não era linear. E quando ele voltou, ele reconheceu a anestesista que participou do atendimento dele. Ele disse para ela que se lembrava do sorriso dela. Ela, porém, estava com máscara o tempo inteiro. O relato do Paulo tem muitas informações importantes e, portanto, a gente precisou dividi-lo em duas partes. Vamos assistir a primeira delas? Paulo César, boa noite. Muito obrigado por você se dispor a compartilhar conosco a sua história de experiência de quase morte. Eu sei que tem até uma história além dessa. Por favor, apresente-se e diga, por favor, a sua ocupação e, em seguida, nos brinde com a sua história de experiência de quase morte, em todos os detalhes que você puder. Tá ótimo. Então vamos lá. Meu nome é Paulo César. Alguns do trabalho me conhecem por PC. É um diminutivozinho. E eu sou servidor público há 25 anos. Mas antes de ser servidor público, tinha trabalhado em outras atividades diversas na minha área, porque, como servidor público, mas eu sou técnico agrícola. A minha formação é a formação técnica de técnico agrícola. Além dessa formação, eu tenho uma formação em redes de computadores, a nível superior, tenho especialização em agroecologia. Mas eu me considero mesmo um servidor público que eu gosto de servir. A minha história. Bem, eu era casado, tinha 34 anos, morava em Fortaleza, hoje eu moro em Brasília, e a minha vida era assim, era muito trabalho, bebia muito, fumava 2,5, 3 carteiras de cigarro por dia, muito estressado. Tinha até feito uns exames de coração, tentava fazer check-up e dava tudo normal. Eu tinha feito uma viagem para a Venezuela como consultor da FAO, que foi muito estressante essa viagem. Acho que é interessante para contextualizar como se deu a coisa. Foram 2 meses, eu voltei e na volta continuei trabalhando de forma intensa aqui no Brasil, no caso lá no Ceará, no estado do Ceará. Eu trabalhava muito viajando. Uma segunda-feira, no dia 18 de dezembro de 2000, ia viajar na segunda-feira, estava arrumando as malas quando comecei a sentir uma cólica intestinal muito forte. Fui ao banheiro, cólica intestinal, só que essa dor ficou muito grande, muito profusa, assim, era muita dor. Muita dor, e eu sentei no vaso sanitário e eu defecava, urinava e vomitava ao mesmo tempo. Eu levantava, tomava um banho para tentar aliviar, e aquela dor muito grande, uma dor intensa. Quando eu senti dificuldade em respirar, eu chamei a minha filha, no caso, a Bruna. A Bruna tinha, acho que 10 anos, 11 anos, não estou lembrado aqui. Chamei a Bruna, pedi a ela uma medicação, ela ligou para a Ednuse, a mãe dela, minha mãe também chegou, eu morava numa casa anexa à casa da minha mãe, e eu digo, olha, eu estou infartando, tomei umas aspirinas, e mobilizaram logo os amigos da repartição, um vizinho, e me levaram para o hospital. Eu me lembro que era muita dor. Eu gosto de enfatizar que era muita dor, porque doía da sola dos pés, assim, a cabeça, como se eu tivessem metido agulhas em mim, bombeando o oxigênio para rasgar minhas veias, artérias. A dor era essa, era como se minhas veias estivessem sendo rasgadas. Era muito forte essa dor. Pois bem, então chegamos no hospital, um hospital de pronto atendimento, lá no Ceará, chama Instituto Dr. José Frota, tinha uma unidade na Parangaba, eu fui levado para lá, e tem umas coisas que eu me lembro assim, bem claras, como se fosse hoje, era muito interessante. Eu ia andando, tinha muita gente na porta do pronto atendimento lá, do pronto-socorro, e eu entrando, e as pessoas iam se afastando. Depois eu soube porque eu estava azul. Eu estava com o corpo azul, muito. Eu não sabia, eu só sabia que eu sentia muita dor.
Bem, uma médica estava atendendo, até contei isso já, a médica estava atendendo os 3 pacientes, quando ela me viu, todo mundo se afastou, ela chegou e manda para a CTI, me levaram para a CTI, deram medicamento e eu soube disso depois que ela falou para a Ednúzia que eu ia morrer lá, que não tinha como eu ficar lá, porque lá não era um hospital para atendimento de coração. Nisso, umas amigas, a Fabíola, uma grande amiga minha, já tinha entrado em contato com o Hospital Prontocar de Fortaleza e eles estavam me aguardando, só tinham que me levar. Me puseram numa ambulância, acho que era Kombi o carro, e fui. Tinha lá um motorista, gente muito boa, e ele disse, olha, eu não posso levar o paciente sozinho na ambulância, tem que ter um acompanhante. E uma moça, dessas auxiliares de enfermagem, disse, não, eu vou com ele. E eu vim nessa ambulância, né? Veio a Ednúzia, essa moça ia na frente com o motorista e eu, paciente, atrás da ambulância. Quando dei entrada lá no hospital, me levaram para a UTI, e na UTI, eu me lembro que fui atendido uma médica, era muito bonita, e ela me atendeu e mandaram para um setor de angioplastia, que era um local onde eles fazem cateterismos e essas coisas. Eu soube, pela hora que a minha mãe e a minha filha falam, que para eu ter o atendimento no hospital especializado mesmo, o Prontocard, eu levei em torno dos 40 minutos. Foi em torno de 40 minutos de angina, de muita dor física, né? Muita dor física. Eu tinha uma certeza que eu não ia morrer. É incrível isso. Eu tinha uma certeza, eu não vou morrer. E o que eu pedi era para me pôr para dormir. Esses 40 minutos foram esperando ser atendido já dentro do segundo hospital? Não, quando começou o processo, quando comecei a passar mal em casa, até eu chegar no outro hospital. No hospital que eu iria ter o que eu considero a EQM. O segundo hospital. Então, quando eu cheguei lá, me botaram na sala de hemodinâmica, que é onde eles fazem os procedimentos. Eu me lembro de terem me colocado uma maca e ter aberto os braços. Eles abrem o braço, que é para ter o acesso de anestésico, o catéter entra pelo braço, um outro entra pelo fêmur, pela femoral, na verdade, né, pelo osso, pela femoral. E quando ele abriu meus braços, assim, meio que nessa posição de crucificação e tal, apagou tudo. Simplesmente apaguei. Apaguei, mas aí foi que eu vi, que a coisa que eu me lembro, como a primeira coisa que eu vi a ambulância vindo, aquela ambulância que eu estava indo, só que eu não me via na ambulância, eu não me via sobre a ambulância, eu me via sobre a cidade de Fortaleza. Né? Em 2000, eu não me lembro de ter tido acesso a imagens. Hoje é muito comum, você pode registrar isso porque você acessa o Google Earth, essas outras diversas imagens de satélite. Mas na época não era muito comum isso, eu não me lembro de ter visto isso. Mas eu me lembro claramente que eu via os prédios por cima, os telhados, e via uma ambulância vindo na rua, umas ruas que eu conheço. Na João Pessoa, entrando na Domingos Olímpio, são avenidas lá de Fortaleza. E eu via essa ambulância, e eu não me via dentro da ambulância, mas eu sabia que era eu que estava lá. E isso aconteceu depois de eu já ter passado lá. É como se o tempo, nesse meu estado, não fosse uma coisa linear. Né? Não tinha uma linearidade assim no tempo. Eu simplesmente, quando eu abri os braços, que eu não senti mais, eu vi isso. E era como se fosse um sonho, um pesadelo. As pessoas acham que é comum, as pessoas têm sonho nadando, mergulhando, horas e horas, voando. Né? E esse meu sonho era um sonho que eu estava voando e eu via
a ambulância passando lá, e era eu que estava dentro. Eu não conseguia ver quem estava dentro da ambulância, mas eu tinha consciência que era eu que estava lá. Você está falando que era como se fosse um sonho, mas era como se fosse um sonho ou você sentia como sendo realidade? Eu acho pouco provável ter sonhado isso. Pouco provável, pelos detalhes. Quais detalhes? Os telhados, a ambulância, a rua. Tem uns detalhes que, não sei, eu não acredito que tenha sido um sonho. Foi também que eu me via dentro da sala, aí eu já me via lá embaixo, né? Assim, não era que eu não sou uma pessoa de estar olhando espelho, eu não tenho essa coisa bem definida de como eu sou, não fico no espelho, né? Essa nossa conversa de hoje, eu enchi o cabelo e tal, mas na outra conversa eu nem tinha penteado. Quer dizer, eu não sou uma pessoa chegada a isso. Então, eu não tenho muito claro comigo como é que eu sou. Eu acho que as pessoas são assim também. Hoje menos, porque hoje você se vê, né, vê essas fotos e tal, mas antes era menos. Na sequência, né, dessa visão que pegou lá do passado, que você viu de cima, uma imagem aérea, a ambulância andando pelas ruas, na sequência dessa lembrança, você se viu já dentro da sala de hemodinâmica no segundo hospital? Eu não posso lhe afirmar, ou afirmar, que isso é uma sequência, certo? Eu não sei se eu estava já me vendo, e de repente é como se eu tivesse me visto ali, e saísse para me procurar, apesar de eu estar ali fisicamente. Eu não consigo ver no meu cérebro que houve uma sequência de tempo, que foi uma coisa ou outra, mas eu me lembro dessas imagens, são as mais fortes, né? E uma outra coisa é que eu sentia, que eu via as pessoas que estavam comigo ali deitado, eu acho que era eu, porque, como eu falei, eu não consigo identificar que era eu, e eu sentia a presença de uma figura feminina. Minha mãe é muito católica, fez promessa para Nossa Senhora de Fátima, não sei, mas eu sentia a presença, eu não estou dizendo que é isso, que é uma divindade, não estou dizendo isso, até porque no início eu não me apresentei, mas eu me considero um agnóstico teísta, eu, na verdade, eu acredito em tudo e duvido de tudo. Eu tenho isso comigo, pelo menos racionalmente, eu acredito em tudo, mas duvido de tudo. Para mim não está nada ainda fechado. De qualquer forma, tinha essas pessoas e tinha, como eu já lhe relatei antes, uma presença feminina e duas presenças masculinas que não eram pessoas que estavam lá. Eu sentia essa presença, que era um homem, dois homens e uma mulher. Não sei, porque não vi eles, eu só sentia que eles estavam lá. Você pode me explicar um pouco mais o que é esse sentir seu? Você, ou as pessoas que vão assistir, já pressentiram que tem alguém olhando você nas costas? E você virar e tem alguém lhe olhando? Essa sensação é assim, eu estou aqui e eu sinto como se alguém estivesse me olhando, me observando. E eu me viro e tem alguém me olhando. A pessoa está só me olhando. A sensação é justamente essa, a sensação de uma presença, só que era como se tivesse alguém me olhando e eu me virasse, mas não tem ninguém me olhando. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém físico lá. Eu só sentia isso. No que aconteceu depois. De repente, eu não via mais as pessoas, eu não me via mais sobrevoando, e eu me sentia caindo de costas, como se eu estivesse caindo num grande poço negro, sem qualquer luz, e eu abria minhas pernas e debatia, tentando agarrar na parede do poço. E foi aí que eu senti a maior dor desse processo. Que, para mim, não foi a dor que eu senti da minha chegada, quando eu comecei a sentir as primeiras cólicas, até eu chegar no hospital. Essa não foi a maior dor que eu senti. A maior dor que eu senti
E eu brinco, às vezes eu digo, é uma brincadeira, mas eu acho que todo mundo deveria sentir essa dor pelo menos uma vez na vida, né? Passar por um processo desse, que é a dor de você se perder. O meu pai havia morrido fazia 1 ano, aproximadamente. Pouco mais de 1 ano. E eu senti muita perda do meu pai. Senti a dor que é o meu pai não estar mais comigo amanhã. Sabe? Senti muito essa dor. Mas, quando eu estava caindo, desde o começo eu achei que eu não ia morrer. Eu tinha uma certeza, uma convicção que eu não iria morrer. Que eu iria dormir, as dores iriam passar, iriam fazer qualquer coisa comigo e eu iria ficar bem. Mas eu passei a sentir naquele momento que eu estava caindo de costas e tentando me segurar nas paredes do poço, que era totalmente escuro. Eu comecei a sentir que eu estava me perdendo. Que naquele momento eu ia se extinguir, eu ia estar extinto. Eu não ia mais ver meus familiares, meus amigos, eu não ia mais viver essa vida que é tão comum para a gente. Me explica um pouco melhor essa sua sensação de extinção. Dizia a respeito a esta vida, e você sentia que você estava indo para um outro lugar e que você não teria mais esta vida, ou era um medo de extinção total e absoluta? Eu já lhe falei antes, eu não tenho muita certeza do que era essa extinção, mas que eu sabia que eu não teria, a princípio, eu não teria mais a minha vida como eu tenho ela hoje, ou como eu tinha na época, certo? Eu não estaria mais com aquelas pessoas, eu não teria mais minha filha, sabe? A minha esposa na época, os amigos, as amigas que eu tenho, eu não as teria mais. A minha vida, eu não teria mais aquela vida específica, certo? Aquela vida. E a dor que eu senti foi a dor que eu ia ser extinto mesmo. O Paulo César, o ser Paulo César, não existiria mais. E essa dor, ela supera a dor da angina, supera as dores que eu senti no corpo. É uma perda, assim, que... Eu me lembro quando o meu pai morreu, que eu, no caixão dele, assim, no corpo dele lá, tal, já sem vida, né? Eu tinha vontade de rasgar meu peito, assim. E essa dor era maior que isso. Era uma dor, assim, que... Era uma dor racional, assim. Tá doendo muito. Pois bem, aí de repente eu senti como se uma mão, uma grande mão, me pegasse pelas costas. Eu acredito que, em parte, foi por causa dos choques que eu levei para reanimar, desfibrilador, mas eu me senti sendo arrebatado daquele fosso escuro e eu acordei. O que faz você sentir que era uma mão? A sensação era como se você tivesse deixado alguma coisa, uma folha dentro d'água. Eu acho que esse exemplo é o que eu consigo ver mais próximo. Se você tem uma folha dentro d'água, uma folha não, vamos dizer uma pétala de flor, uma coisa delicada. Você bota a mão, você passa a mão por baixo dela, levanta. Tem uma delicadeza, tem um jeito de pegar, para não machucar, para não danificar, que eu senti isso nas minhas costas. Não foi uma coisa grosseira, não foi como se tivessem passado cordas e tivesse me içado. Você sentiu algo encostar em você? Sim. Eu posso ter sentido os dedos. E eram enormes. Você sentiu como se fossem dedos? Uma mão, como se fosse uma mão grande, que me pegava. Isso é bem assim, faz muito tempo isso, né? Faz 18 anos. Mas essas sensações, às vezes eu ainda tenho elas ainda, assim. Eu ainda me lembro delas. Né? A dor não, porque a dor a gente não consegue lembrar. Eu falo a dor física, a dor da extinção. Eu já contei tantas vezes essa história, né? Eu tenho contado para várias pessoas. A Solange foi a pessoa que assiste o programa, o canal de vocês, e que me sugeriu. E, bem, eu disse, pô, a tua história é tão legal, conta para tanta gente essa história.
Até eu conto essa história mais pela questão do que eu acho que o grande culpado foi o cigarro, mas aí evitamos que seja, para tentar ver se as pessoas removem da ideia. Mas não é só isso, é porque eu acho que é uma experiência que eu vivi e que algumas pessoas, que você passa a ver o mundo de outros jeitos também. E essa mão que me pegou era uma mão. Era uma mão, não sei se direita, esquerda, era uma mão. A sensação que eu tinha era como se fosse uma mão que viesse me pegar. Eu acho que a minha mãe, meu pai, me pegou quando bebê, algumas vezes assim, né? Eles me pegaram assim, mas era a mão. Aí eu acordei e o médico, o doutor Ertônio, eu acordei e disse, isso é um sonho. Eu gritei, né? Isso é um sonho. Aí ele chegou e disse, não, isso é um pesadelo, você se acalme, e que está tudo sob controle. E ele me falou, a voz dele foi assim, tão poderosa, assim, tão firme, que eu só tinha que obedecer aquele homem. Não tinha como eu não obedecer. Eu me acalmei e eu dormi. Qual o procedimento médico que foi feito em você naquela sala? Eles chamam de angioplastia primária. Na verdade é o seguinte, eu tinha 3 acidentes vasculares no coração. Eu tinha um acidente de 100%, foi o que me matou. Tinha um acidente de 60% e outro de 20%. O de 100%, eles fizeram um cateterismo, né, depois de me reanimarem, porque eu realmente... Você teve uma parada cardíaca? Eu tive a parada cardíaca dentro da sala de hemodinâmica. Eu não tive em casa nem no trajeto. Eu tive dentro, eu estava cercado por médicos, e nesse momento foi que o meu coração parou. Eles falam em torno de 4 a 5 minutos para poder reanimar, porque teve os eletrochoques. E depois de reanimado, eles colocaram o catéter, e tem um balãozinho que coloca lá, abre o local do coágulo, e eles colocaram o stent. Na verdade, eu tenho um stent nesse acidente, que eles chamam de acidente vascular, de 100%. Foi o que realmente parou. E, bem, como produto disso, eu tenho 10% a menos de coração. Eu acredito eu que a minha parada aconteceu quando eu já estava com os braços abertos, me preparando para o procedimento de hemodinâmica. Porque eles botam um catéter pelo braço e outro pelo fêmur, pela femoral. E foi nesse momento que eu tive a minha parada cardíaca e tive a ressuscitação, quer dizer, reanimação, né? Eu me lembro que depois que ele me mandou me acalmar, aí eu me acalmei. Quando eu abri os olhos, tinha uma senhora loira. Quando abriu os olhos, quando? Quanto tempo depois? Eu não sabia o tempo ainda. Mas não foi em seguida? Você dormiu um dia, uma coisa? Não, eu acho que foi no outro dia. Foi no outro dia. Eu fui sedado. Eu fui, né, para fazer o procedimento, eles me sedaram lá. Eu me lembro que acordei com a senhora passando a chave do carro nos meus pés, e que é uma outra coisa interessante isso. E ela disse, fique calmo, todo mundo manda você se acalmar. Mas eu acredito que não foi porque ela passou a chave, achou que diminuir a droga que me deixava dormindo. Eles devem deixar, acho que é coma induzido, alguma coisa. Eu acordei, essa senhora estava passando a chave, aí ela disse, se acalme, você sabe quem eu sou? Eu digo, sei, você é a minha anestesista. A primeira coisa que eu falei, minhas primeiras palavras, sei, você é minha anestesista. E ela me perguntou, como é que você sabe que eu sou sua anestesista? Eu digo, porque você estava sorrindo para mim. Estava sorrindo quando? Durante o procedimento. Quando eu voltei, quando eu estava levando choques, né, eu vi as pessoas sorrindo. E o detalhe é o seguinte, ela disse, como é que você viu meu sorriso se eu não tirei a máscara? Eu via o sorriso das pessoas. Eu atribuo isso à felicidade de eu ter voltado. É por isso que eu digo que o tempo é diferente. A percepção do tempo nesse evento, nesse meu evento, é uma percepção totalmente diferente. Você estava assistindo de cima
esse procedimento, como se você estivesse perto do teto? Onde estava a sua visão? Em cima, eu acho que pelo tamanho não era nem tão perto do teto. Mas você via o seu corpo, nesse momento que você via aquelas três, você sentia a presença daquelas três pessoas, você via o procedimento das pessoas e você conseguiu enxergar o sorriso dela, apesar dela estar de máscara. Dela e de outras pessoas. Eu sentia como se as pessoas estivessem sorrindo para mim. Você sentia o sorriso ou você enxergava o sorriso como se eles não estivessem de máscara? Era como se eles não estivessem de máscara. Eu enxergava como se não estivessem de máscara. Porque, veja só, cara, são muitas pessoas que você não conhece e que estão sobre você, né? Sobre você, e é tudo muito assustador também isso. Por isso que a gente acha que é um sonho. Por isso que eu achei que é um sonho. Muito assustador. Mas aquelas pessoas estavam sorrindo, eu vi as pessoas sorrindo, né? Eu vi a pessoa sorrindo de cima. Acredito que sorriram porque aquele cara que estava morrendo não estava mais morrendo. Deu sinal, voltou. A vida toda a gente tem uma linearidade de tempo. Os eventos acontecem, né, de forma bem linear. Mas eu não consigo me lembrar de que esses eventos eles aconteciam sequencialmente. É por isso que eu lhe digo, eu estava me vendo na Kombi lá, na ambulância. Mas foi antes de eu ver ou de eu sentir as pessoas? Eu não tenho certeza disso. Certo? Não dá para eu afirmar que foi, não, primeiro eu me vi vindo, depois eu me vi lá sentindo. Não é que eu ache que eu tenha sonhado. Mas o que eu me lembro, o que eu registrei, era como se fosse um sonho. No sonho, você voa. Num sonho, você mergulha. Quando você sonha, você produz imagens, viagens, tudo que você não tem uma relação com o material, com o físico. Você não toca. Né? Você não toca. Você não tem sensação de que está tocando. Eu posso sonhar que eu estou correndo num carro a 1000 km/h. Eu não sinto vento. Eu só sinto a sensação de que eu estou correndo no carro. A sensação que eu senti de quando eu estava olhando lá em cima e de quando eu estava me vendo as pessoas e sentindo que eu tinha mais alguém ali, ela não tem uma referência material. Agora, você comentou, ou eu não entendi direito, me deu a impressão de você ter comentado de que você sentiu os dedos por trás de você. Aquela mão grande. Não, isso aí eu senti. Isso eu senti. Só que não eram dedos assim. Eram dedos assim, gigante. Me pegavam aqui. A sensação era isso. Era um toque. Era como se alguém me alçasse. Era um toque delicado. Essa sensação eu tive. Essa sensação dos dedos nas costas. Já a sensação de estar voando, de ter vento, ter sol, a sensação de estar pairando sobre mim que estava lá, sobre a equipe, porque se o teto é como se não tem uma altura de teto, você não tem um limite do teto, sabe? Você está em cima só, e de uma visão muito interessante, porque é como se, não sei, porque é como se você realmente estivesse flutuando, só que eu não sinto o corpo flutuando. Eu uso a palavra flutuar porque é a referência que eu tenho, mas eu não sentia estar flutuando. Né? Eu estava vendo só, mas não estava flutuando. Você sentia ter um corpo junto da sua visão? Um segundo corpo, vamos dizer assim? Ou você era só visão? Eu era só visão, como se fosse um sonho, e a sensação de que tinha alguém. No caso, essas 3 pessoas estariam lá. Essa sensação, ela é uma presença. Ela não é uma sensação física. É uma presença.
Quando alguém lhe olha, que você sente que tem alguém lhe olhando e você olha que tem alguém mesmo lhe olhando. O tempo, você já falou que você sentiu que ele era bem diferente, não era linear. Você sentiu a mesma coisa com relação ao espaço? Dele ser diferente em alguma característica? Não tinha espaço. Não tinha. É muito marcante a visão, o que eu via, o que eu registrava. Eu não conseguia ver, assim, não é como eu estar nessa sala que eu olho para as paredes e que eu sei que eu não vou para ali, não vou para lá. Era como se não tivesse essa limitação, não tivesse essa proibição. Então eu não teria esse espaço assim. Que tipo de proibição a que você se refere? Eu não posso passar pela porta se eu não abrir a porta. Isso eu tenho certeza. Por exemplo, quando eu estava sobre mim, sobre a equipe, eu estava numa altura que poderia ser a mesma altura dos prédios. Quando eu estava sobrevoando os prédios, que eu via a ambulância, que eu tinha consciência que eu estava lá, e eu não me via dentro da ambulância, certo? Mas eu estava numa altura, digamos, próxima a isso, e eu estava vendo a equipe, sendo que bem mais baixo. Então, não tinha o teto, não tem essa referência de espaço. Era como se eu me deslocasse da minha condição física e ficasse ali, observando. Não é que você se deslocava de um até o outro. De repente você estava num, de repente você estava em outro lugar. De repente eu estava num no outro. Não, eu não sentia eu estar saindo do ponto A para o ponto B. Não tem essa noção de espaço A e B. Você falou uma coisa que, de uma certa forma, é inédita. Essa coisa de você ter visto, você se viu fora do corpo, sendo sonho ou não, não importa, mas você viu o seu passado recentíssimo. Não é que você teve cenas do passado, que você viu o filme da sua vida, não. Você viu algo que tinha acabado de acontecer, como se tivesse um lapso, alguma coisa assim. Isso é muito interessante, isso nunca tinha ouvido até agora. Dentro dessa sensação de que talvez você estivesse sonhando, você sentia que você era o Paulo César, que você tinha domínio sobre o seu raciocínio? Eu tinha consciência que aquela pessoa que estava lá era eu, porque é interessante, né? Eu tinha certeza que era eu que estava deitado lá na maca, lá. Eu sabia que era eu. Mas que eu era o Paulo César, que tem toda a história do Paulo César, não deu tempo para isso. A da ambulância, eu tinha a sensação que eu estava dentro da ambulância, mas eu não me via. Com relação a essas três presenças, você sentia que você as conhecia? As masculinas, sim. As masculinas, sim. Uma podia ser meu pai, que já tinha morrido. Uma outra poderia ser o Marcos, um Marquinho, um amigo meu, que era cardiopata, que morreu fazendo um exame e tal. Eu não tenho certeza, mas eu meio que identifiquei eles. Eu não sei dizer como. A mulher, com certeza, não. A figura feminina, eu não sei quem é. Não saberia quem seria ela. Isso teve algum impacto na sua vida no sentido sensorial? Ou seja, seus sentidos tornaram-se mais aguçados? Alguma coisa mudou? É muito engraçado isso. Mudou uma coisa só. Eu não gostava de caranguejo. Lá em Fortaleza, lá a gente come caranguejo todas as quintas-feiras. E quando foi assim, os 15 dias me deu a vontade louca de comer caranguejo. Uma necessidade de comer caranguejo. E hoje os caranguejos me temem. Tem uma coisa que acontece que é interessante, que eu, às vezes, eu sinto que vai dar certo algo. E às vezes eu sinto que não vai dar certo. Essa intuição você não tinha antes? Não tinha. Se tinha, eu não tinha essa percepção dela, eu não ficava, né? Mas hoje, algumas coisas eu digo vai dar certo, eu sinto que vai dar certo. Resumindo, da minha QM,
a minha consciência de que eu estava sendo extinto, me extinguindo, é que talvez foi a minha marca maior de consciência. Eu tenho certeza que era um EQM. Tenho certeza disso. Por que era um EQM? Porque aquele cara estava morto lá. Aquele corpo estava morto. Agora, o que eu vi nesse processo é que é uma coisa que eu não tenho referência dele física. Então, é como se fosse um sonho. Eu não tenho um controle daquilo. Eu não tenho um controle de voar. Porque eu não consegui ver até agora, racionalmente, por que é que eu iria estar sobrevoando Fortaleza, olhando uma ambulância e sentindo que eu estava lá. Eu sentia. Também eu não conseguiria ver quando eu estava pairando sobre o meu corpo, pairando sobre a equipe que estava lá fazendo aquilo, de ter consciência que, mesmo não identificando aquele rosto como meu, que aquilo era eu. Na verdade, em todo momento eu via que era eu aquilo ali. Sentia, eu tinha certeza, como eu tinha convicção que eu não ia morrer, como eu perdi essa convicção e eu passei a ter a convicção de que eu estava morrendo, são duas coisas diferentes, mas só a sensação é que era de sono. Eu já tentei ver, assim, pensar, mas realmente o meu cérebro poderia ter produzido tudo aquilo, mas é difícil você pensar que um cérebro consegue produzir um sorriso por detrás de uma máscara. Principalmente quando esse cérebro está 4 minutos... 4 minutos sem oxigênio. Eu tive perda de tecido do coração. Quer dizer, o meu cérebro é muito legal e realmente fica por último, mas eu tive perdas físicas nesse processo. Paulo César, e depois dessa experiência, aconteceu alguma coisa que tenha chamado a sua atenção de lá para cá? Pronto, aconteceu. Foi um outro fato, que eu considero que é um EQM também, só que esse eu não me lembro do processo em si, eu só tenho o retorno de quem teve a EQM. De quem teve a EQM. Então, você está envolvido, foi uma experiência com uma EQM de outra pessoa, é isso? EQM de outra pessoa. O EQM de outra pessoa. Na segunda parte do relato do Paulo César, que será publicada 2 semanas após este nosso vídeo aqui, ele conta pra gente a respeito de uma experiência de quase morte que uma conhecida dele teve, onde ele apareceu. Ou seja, ele, vivo da Silva, apareceu na EQM de uma outra pessoa. São muitas peças nesse quebra-cabeça, não é mesmo? Bom, se você está gostando do relato do Paulo César, por favor, compartilhe esse vídeo com os amigos, dê muitos likes, se inscreva no nosso canal, lembre de tocar o sininho e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinalquisomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?